E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo? Preparados? Hoje, a gente vai se aventurar num dos temas mais instigantes da filosofia, a bondade. É isso aí. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, vamos explorar essa ideia nada menos que em relação a Deus. E Uau. quem vai guiar a gente nessa jornada? O gigante da filosofia e teologia, Tomás de Aquino. Dispensa apresentações, né? Com certeza. Para quem não sabe, a gente está falando da Suma Teológica, obra-prima do Aquino. Isso, vamos mergulhar fundo na seção que discute a bondade divina. E já aviso. O Aquino não era de fugir das perguntas difíceis. Nem um pouco. Logo de cara, ele já solta a bomba. Será que faz sentido chamar Deus de bom? Ele começa com tudo. Ele levanta várias objeções, sabe? Quase como um advogado do diabo, explorando a questão de todos os ângulos. Interessante. E quais são alguns dos pontos que ele questiona? Bom, uma das coisas que ele coloca é que o conceito de bom meio que implica em limitações, né? Tipo, ter um modo, uma espécie, uma ordem específica. Entendi. Mas Deus, como a gente entende, né, é imenso, tá além dos limites da criação. Então, como é que a gente pode colocar um ser assim numa caixinha e chamar de bom? Faz sentido. É como tentar colocar o oceano num copo d'água. Será que a nossa ideia de bom humana, né, é suficiente para descrever o divino? Para essa questão. Mas o Aquino, com toda sua genialidade, apresenta um contra-argumento. Ele diz que Deus é bom justamente por ser a fonte, a origem de todas as coisas. Raiz de tudo. Exatamente. E aí ele conecta isso com a ideia de que tudo que existe busca a sua própria perfeição. Tipo, tu quer ser a sua melhor versão. Isso. E essa busca, essa vontade de ser perfeito, aponta para Deus. Então, se tudo que existe está buscando essa perfeição, e essa busca leva a Deus, ela deve ser a própria perfeição, né? Na sua forma mais pura. Perfeito. É exatamente isso que o Aquino argumenta. Todas as coisas desejam a perfeição, que é, no fundo, um reflexo da perfeição de Deus. Faz todo sentido. E isso nos leva ao conceito de Deus como causa eficiente primeira. Bom, foi mais um termo filosófico. O Aquino adorava usar esses termos, mas basicamente causa eficiente é aquilo que traz algo à existência. Tipo, que dá o start nas coisas. Isso. E para Aquino, Deus é a causa última, o ponto de partida da própria existência. Tudo flui dele. E como essa ideia se conecta com o conceito de bondade? É aí que a coisa fica interessante. Se Deus é a causa de tudo, e tudo que existe busca sua completude, a sua forma de bondade, essa busca leva de volta para ele. Então a bondade não é só uma ideia humana inventada, mas está entrelaçada na própria estrutura da existência. Exatamente. A bondade está na essência de tudo. E Deus, como a fonte dessa existência, é a fonte da bondade em si. Nossa, que profundo. Mas se Deus é a fonte da bondade, será que ele é simplesmente bom ou ele é o bem supremo? Boa pergunta. E é aí que o bicho pega? O Aquino não ia facilitar pra gente, né? Eu diria que não. Ele apresenta uns argumentos bem complexos, sugerindo que bem supremo implica em algo a mais do que bom, e isso faria de Deus um ser composto, o que contradiz a ideia da sua simplicidade absoluta. Entendi. Deus não pode ser feito de partes, né? Essa é a ideia. E para complicar ainda mais, ele traz outras perspectivas para a discussão. Tipo, Ele considera, por exemplo, que existem outras coisas além de Deus que a gente deseja, que a gente busca, o que sugere que elas também têm algum tipo de bondade. Verdade. Yeah. Tipo um bolo de chocolate delicioso. A gente deseja ele porque ele é bom, de alguma forma. Exatamente. Mas como é que o Aquino navega por esse campo minado filosófico? Conta tudo. Ele argumenta que, sim, outras coisas podem ser boas e desejáveis, mas a bondade delas deriva de uma fonte superior. Tipo o rio que flui de uma nascente. Perfeita analogia. Deus é o bem supremo porque ele é a fonte final de todas as perfeições. Ele transcende. Ele vai além de todos os outros seres em bondade. Então não é que as outras coisas não sejam boas, mas a bondade delas é tipo um reflexo da bondade última, pura que está em Deus. É isso aí. Pense no sol e na lua. A lua brilha lindamente. Mas a luz dela vem do sol, né? Da mesma forma, a bondade que a gente vê na criação é uma manifestação da bondade suprema que emana de Deus. que imagem linda. Mas me diz uma coisa, essa bondade de Deus é do mesmo tipo da bondade que a gente experimenta aqui no mundo? Ou tem uma diferença fundamental entre elas? Excelente pergunta. Isso nos leva para uma distinção crucial que o Canon faz. Ele fala sobre Deus como causa unívoca versus equívoca. Opa, lá vem nos técnicos de novo. O Aquino não perdoava. Mas calma, eu me explico. Uma causa unívoca produz um efeito que é, essencialmente, do mesmo tipo que ela. Fogo gera fogo. Exatamente. Já uma causa equívoca produz um efeito que é diferente em espécie. E qual seria um exemplo disso? O sol causando calor. O sol em si não é quente da mesma forma que o fogo, mas ele gera calor como um efeito. Ah, entendi.
E como isso se aplica à bondade de Deus? O Aquino argumenta que a bondade de Deus não é unívoca, ou seja, não é o mesmo tipo de bondade que a gente vê nas coisas criadas, é algo muito maior que transcende a nossa compreensão humana, que é limitada. Seria como dizer que, apesar de usarmos a palavra bom para descrever tanto Deus quanto um pedaço de pizza, a realidade por trás dessa palavra é totalmente diferente. Perfeito. A bondade de Deus é a fonte, o padrão de toda bondade, mas ela existe num plano completamente diferente. Nossa, que incrível. Mas, e aí, Deus é bom por causa de algo externo a ele? Ou a bondade faz parte do seu próprio ser? Eita, essa é a pergunta de R$1 milhão. Agora a gente está entrando no mundo da metafísica. Mal posso esperar para ouvir como o Aquino desvenda essa questão. Prepare-se porque é de pirar a cabeça. Então, é aqui que o Aquino vai fundo, sabe? Na essência das coisas. Ele examina a ideia de que tudo deseja existir e a existência vem da essência de cada coisa. Tô acompanhando. E aí o argumento segue. Se tudo quer existir e a existência vem da essência, então tudo é bom pela sua própria essência. Então, se algo existe, só por existir já é bom. Essa é a questão. É uma afirmação ousada, né? Com certeza. E o Aquino, ele concorda com isso? Ele não discorda totalmente. Ele reconhece que todas as coisas têm um tipo de bondade natural, sabe? Que faz parte delas. Mas ele faz uma distinção importante. Qual? Me explica. Ele diz que só Deus é bom por essência, no sentido mais puro e absoluto da palavra. Interessante. E por que Deus seria diferente nesse ponto? É tudo por causa da perfeição. Para Aquino, a essência de Deus é a pura existência. Ele é a causa de tudo, mas não tem causa para ele, é a fonte, o início de tudo. As coisas criadas, por outro lado, elas têm uma essência, digamos, composta. Elas são uma mistura de forma e matéria, potencial e realidade. A existência delas vem de outras coisas, então. Entendo. Então a bondade de Deus está ligada a essa existência perfeita e independente dele, enquanto a bondade das coisas criadas é, menor. É por aí. O Aquino fala de uma perfeição tripla nas coisas criadas. A existência, as qualidades e o propósito. Nossa, que legal. Me dá um exemplo. Imagina uma lâmpada. A primeira perfeição dela é simplesmente existir. A segunda perfeição está nas características dela. A capacidade de emitir luz, o design, a intensidade da luz. E a terceira perfeição é para que ela serve o objetivo dela. Iluminar um ambiente, criar uma atmosfera, sinalizar algo. Faz sentido. E como isso se compara com a perfeição de Deus? Deus não precisa se esforçar para nada. Ele não tem potencial que precisa virar realidade. Ele já é tudo de uma vez, tem todas as perfeições na sua totalidade, por essência, puro ser, pura bondade. Caramba, é muita coisa para assimilar. É mesmo. Mas é aí que tá. Por isso que o Aquino coloca a bondade de Deus numa categoria diferente. Não é só uma perfeição entre várias, é a base de todas as perfeições. É a origem, né? A raiz de tudo. É isso. E isso nos leva para a pergunta final, talvez a mais importante de todas que o Aquino explora. Será que todas as coisas recebem a sua bondade de Deus? Chegamos num ponto crucial. É aqui que a gente conecta tudo com a nossa vida, né? Com certeza. Essa pergunta é sobre a relação entre o divino e o criado, entre a fonte da bondade e a bondade que a gente vê no mundo. Então, qual que é o argumento para dizer que tudo vem da bondade de Deus? O argumento é que tudo que existe aponta para Deus, sabe? E essa ordem, esse direcionamento reflete a bondade dele. Cada coisinha na criação, do seu jeito, aponta de volta para o Criador. Mas e se alguém disser que as coisas são boas simplesmente porque elas existem, que elas têm a sua própria bondade, independente de Deus? Esse é o contra-argumento. E é um ponto válido. As coisas têm uma bondade que vem da sua natureza própria. Mas o Aquino faz uma mágica e junta essas duas visões. Que mágica, conta. Ele diz que sim, as coisas têm uma bondade que vem da sua essência, da sua existência. Mas essa bondade, no fundo, se origina de Deus, que é o princípio de tudo. Então não é um outro aos dois. Exatamente. As coisas são boas por elas mesmas, mas a capacidade delas de serem boas vem de Deus. O Aquino usa a ideia de participação. Participação? Como assim? Imagina um mosaico lindo com várias pecinhas coloridas. Cada pecinha tem a sua cor, a sua textura e contribui para a beleza do conjunto. Mas a beleza do mosaico como um todo vem do artista, da ideia dele, da habilidade dele. Entendi. Então cada coisa criada é como uma peça do mosaico da existência com a sua própria beleza. Mas a fonte de toda essa beleza, o plano mestre, é Deus. Isso aí. Cada coisa tem a sua bondade única, mas a fonte, a origem última, é Deus. E sabe o que é legal? As ideias do Aquino bebem muito da filosofia grega antiga. É mesmo? Tipo quem? Ele se inspira na teoria das formas do Platão, mas dá um toque cristão. Falando em Platão, a gente já vai discutindo como a bondade de Deus é diferente da nossa ideia de bondade, né? O Platão também falava de uma forma do bem perfeita que estava além do nosso mundo, né? Sim. Para ele, a forma do bem era a fonte da verdade, da beleza, e iluminava todas as outras formas. Mas tem uma diferença crucial entre a visão do Platão e a do Aquino.
Qual? Me conta. Pro Platão, as formas ficavam no mundo à parte, sabe? Inalcançáveis, eternas e imutáveis. Mas o Aquino, influenciado pela teologia cristã, via Deus como um criador que participa da criação, que se importa, que é amoroso. Então, por que no bem maior não é só uma ideia abstrata, é um Deus vivo e atuante que coloca sua bondade em tudo. É isso aí. E isso muda tudo, né? Porque Já. significa que a gente pode encontrar essa bondade divina em tudo, em cada detalhe da criação. Isso nos leva a pensar de um jeito diferente sobre o mundo. Totalmente. Muda a nossa perspectiva no menorzinho detalhe até as coisas mais grandiosas. Nossa, quanta coisa a gente já conversou. Acho que é um bom momento a gente fazer uma pausa e digerir tudo isso. Concordo. Essas ideias são profundas e merecem um tempo pra gente absorver. Mas a gente já volta, pessoal. Para finalizar nosso mergulho profundo na bondade divina com Tomás de Aquino. Fiquem ligados. Voltamos, pessoal. Para finalizar nosso mergulho profundo na bondade divina com Tomás de Aquino. E aí o que acharam da pergunta que a gente deixou no ar? Como a ideia de que tudo reflete a bondade divina muda a forma como a gente vê o mundo? É uma pergunta pra virar a cabeça, né? Nos faz olhar além do que a gente vê e encontrar um significado mais profundo. Sabe, me veio um pensamento aqui. Quando falamos de bondade divina, a gente logo pensa em coisas grandiosas, né? Tipo, um pôr do sol incrível, atos heróicos. Aham. A beleza da natureza. Mas o Aquino sugere que a bondade tem tudo, né? Até nas coisas simples ou até no que a gente considera ruim. Esse é o grande desafio. Como juntar a ideia de um Deus bom com a existência do sofrimento, do mal, da imperfeição. Uma questão que teólogos e filósofos debatem há séculos. E como Aquino encara essa aparente contradição, ele tenta explicar o sofrimento. O Aquino não ignora o mal. Ele dedica uma boa parte da Suma para discutir a natureza e as origens do mal, mas ele defende que a bondade de Deus continua sendo a realidade fundamental, mesmo com a presença do mal. Como isso é possível? Como pode ter tanta coisa ruim no mundo criado por um Deus bom? O Aquino diz que o mal, na sua essência, é a privação do bem. Não é uma coisa em si, mas a falta de algo que deveria estar ali. É como uma sombra. A sombra não existe sozinha, ela é a ausência da luz. Entendi. Então o mal seria tipo um vazio, uma falta daquilo que Deus queria que existisse. Exato. E isso tem tudo a ver com livre-arbítrio. O Aquino acreditava que Deus deu aos humanos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade é essencial para a nossa natureza, mas também abre a possibilidade de a gente se afastar de Deus e escolher caminhos que levam ao sofrimento. Faz sentido. Mas ainda fico pensando. Por que um Deus bom permitiria o sofrimento? É um mistério, né? E o Aquino reconhece que a gente não consegue entender tudo. Mas ele dá algumas pistas para a gente lidar com essa questão. Que tipo de pistas? Por exemplo, ele sugere que o sofrimento pode ser um empurrãozinho para a gente crescer e mudar. Ele nos força a encarar nossas fraquezas, a ter compaixão pelos outros e, no fim das contas, a nos aproximar de Deus. Então não é que Deus queira que a gente sofra, mas que É. ele pode usar o sofrimento para gerar algo bom. Isso. Claro que isso não tira a dor e o sofrimento das pessoas. Mas dá uma esperança de que, mesmo nos momentos ruins, a graça de Deus pode estar ali, trazendo cura e salvação. Nossa, que bonito. Me lembra aquele ditado: às vezes as rachaduras são por onde a luz entra? É isso aí. O Aquino também sugere que Deus pode ter seus motivos, que a gente não consegue entender. Talvez o sofrimento faça parte de um plano maior, que a gente não consegue ver por causa da nossa visão limitada. É difícil aceitar que a gente não entende tudo, né? Mas isso também mostra como Deus é grande e misterioso. Com certeza. E essa é uma das grandes lições do Aquino sobre a bondade divina. Ela não é simples e fácil de entender. Ela reconhece que a vida é complexa, que o sofrimento existe, que a gente não sabe tudo. Mas mesmo assim, o Aquino defende que a bondade de Deus é a base de tudo, a fonte de tudo que é verdadeiro, belo e bom. É isso. E essa afirmação nos dá força, né? Não responde todas as perguntas, mas dá uma base pra gente lidar com elas com esperança e admiração. Acho que você resumiu bem. O Aquino nos convida a pensar sobre essas grandes questões, não para ter todas as respostas, mas para entender melhor Deus, a gente e o mundo. E quem sabe nessa busca a gente encontra a bondade divina em tudo, né? Que lindo, um vislumbre do divino. É disso que se trata o nosso mergulho profundo, né? Uhum, Desvendar a mente brilhante do Tomás de Aquino e entender a bondade em si. sem dúvida. E pra terminar, lembrei de uma frase famosa do Aquino. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Linda frase. E ela nos lembra que, no fim das contas, entender a bondade de Deus depende da nossa fé, da nossa vontade de ver o mundo com amor e compaixão. É verdade, acho que é um bom momento para a gente encerrar o nosso mergulho. Valeu por embarcarem nessa com a gente, pessoal. Esperamos que tenham curtido e aprendido bastante. E continuem pensando sobre essas ideias, explorando os ensinamentos do Aquino. Afinal, entender a bondade é uma busca que dura a vida toda. E quem sabe vocês encontram nos seus próprios vislumbres do divino no dia a dia. Até a próxima, queridos ouvintes.
Continue mergulhando fundo